Olá, olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Martinez e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo aí de PD1. Então hoje nós vamos ver aí uma nova matéria, que é a matéria de razão. Vamos lá para o nosso caderno aqui, ó. Estamos aqui, vamos entender então agora um pouquinho sobre este novo conceito, que é o conceito de razão. O que é a razão entre dois números, tá, gente? A razão entre dois números nada mais é do que a divisão entre eles, ou seja, quando a gente fala a razão entre A e B, quer dizer o quê? Quer dizer o quociente, ou a divisão A sobre B, ou A dividido para B. Geralmente nós vamos utilizar esta forma aqui, né, que é A dividido para B, beleza? Então, primeiro isso, o conceito, o que é razão? É bem simples mesmo. Professor, mas razão é só isso? Só a divisão entre os dois? Sim, basicamente é só isso aí. Vamos entender um pouquinho aqui, ó, neste exemplo. Ó. Considere a situação a seguir. Em um jogo de basquete, determinado jogador fez 23 dos 92 pontos marcados pela sua equipe em certa partida. A razão entre o número de pontos feitos por esse jogador e o total de pontos da partida é dado por quanto? Então aqui, se eu perguntasse qual que é a razão, ou seja, qual que é a divisão entre o número de pontos feitos pelo jogador e o total de pontos da partida. Então, como que seria essa razão? O número de pontos que o jogador fez foi 23 e o total da partida é 92. Então, essa razão seria 23 sobre 92, certo? Para a gente aqui, o ideal não é dividir os números, tá? Vamos simplificá-los aqui, ó. Então vamos pensar aqui, ó, o número que divide o 23 e o 92 ao mesmo tempo é o próprio 23, tá, pessoal? Então assim, se você pegar 23 dividido para 23, né, vai dar 1 aqui, então aqui nós temos 1, 92 dividido para 23 dá 4, tá? O que isso significa? Significa que a fração 23/92 avos é a mesma fração que 1/4, tá? Então elas representam a mesma coisa, gente, a mesma coisa. Né? Então quer dizer o quê? Quer dizer que se eu escrever 23/92 avos é a mesma coisa que 1/4. Então, duas frações elas conseguem ser iguais, né? Ou seja, terem o mesmo valor, mas serem representadas por números diferentes. E esta igualdade entre duas razões que nós temos aqui, ou seja, duas frações iguais, mas que são representadas por números diferentes, a gente tem um nome próprio para isso, tá? E o nome disso é a proporção. Então, o que é uma proporção, gente? Proporção nada mais é do que uma igualdade entre razões. Então, quando a gente tem uma proporção de 4 números, quer dizer o quê? Quer dizer que o primeiro dividido pelo segundo é igual ao terceiro dividido pelo quarto, beleza? E a partir disso, nós temos uma maneira de resolver essa proporção ou uma outra maneira de escrevê-la, que é o quê? Aqui eu tenho A dividido para B é igual a C dividido para D, que é a mesma coisa que o A vezes o D igual ao B vezes o C, tá? Isso aqui é o que algumas pessoas acabam denominando aí na internet e outros estudos, famoso cruz credo, né? Ou seja, é a produto dos meios é igual ao produto dos extremos, o nome correto disso. Então, se eu pegar a razão AB e a razão CD, eu vou conseguir obter a seguinte proporção, né? E a partir dela eu tenho que A vezes D é igual a B vezes C. Professor, não estou entendendo nada essa história aí de razão, de letra e tal. Vamos no exemplo, vamos ver com o número, que sempre fica mais fácil para vocês, vocês conseguem entender melhor. Então, olha aqui, vamos pensar, ó, no quadro a seguir, relacionamos a medida do lado de um quadrado e o respectivo perímetro. Então, aqui eu tenho a medida do lado do quadrado, 1, e o perímetro do quadrado é 4. O lado do quadrado é 2, o perímetro é 8. Tá? O lado do quadrado é 3, o perímetro vai ser 12. Tá? Para quem não entendeu, seria o seguinte, eu tenho um quadrado aqui. Para o primeiro, o lado é 1, então os 4 lados valem 1. O perímetro é a soma de todos, vai dar 4. Né? Depois, o próximo seria o lado do meu quadrado aqui, ó, com o lado 2. Então, o perímetro seria 2, 4, 6, 8. Então, é isso que está dizendo, certo?
Vamos continuar lendo aqui. Observe que quanto maior é a medida do lado do quadrado, maior será o seu perímetro. E esse aumento é proporcional, pois ao dobrarmos a medida do lado do quadrado, seu perímetro também dobrará. Isso é muito importante, tá? Quando a gente fala que alguma coisa é proporcional, é que ela segue esta regra. Quando você dobra uma medida, a outra medida também dobra, né? Quando você aumenta uma medida, a outra medida também aumenta na mesma proporção. Beleza? Entenderam? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, se eu pegar a medida do lado do quadrado aqui, ó, e multiplicar por 4, por exemplo, 1 vezes o 4 é 8. Então, o lado do meu... 1 vezes o 4 é 4, né? Vamos aqui. Pronto. 1 vezes o 4 é 4. Quer dizer o quê? Quer dizer que se eu pegar o lado do quadrado e multiplicar por 4, o perímetro também vai ser multiplicado por 4. Então, 4 vezes 4 vai dar 16. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a proporção se mantém. Então, a proporção é de 1/4. Então, ó, 1/4, né, que o lado do quadrado é 1 e o perímetro é 4. Então, se eu aumentar aqui em 4 vezes, né, ficaria 4 e aqui ficaria 16. A proporção é a mesma. Ali, 2/8 ou o 3/12. Todas essas frações, apesar de usarem números diferentes, representam a mesma razão, né, a mesma fração. Então, isso é uma proporção. Então, dizemos que duas grandezas são proporcionais quando elas seguem essa relação, tá? Se uma medida dobrar, outra medida também vai dobrar. Isso acontece em tudo? Não, não necessariamente em tudo, tá, gente? Vamos ver alguns outros exemplos e eu falo mais sobre isso. Exemplo 2 aqui, ó. Um automóvel e um ônibus farão uma viagem entre São Paulo e Valparaíso, distantes 560 quilômetros. A velocidade média permitida para o automóvel é de 100 km por hora. Já o ônibus precisa transitar desenvolvendo uma velocidade média de 80 km por hora. Sabendo que o automóvel leva 5,6 horas para percorrer essa distância, considerando que a sua velocidade constante, calcule quanto tempo a mesma distância será percorrida pelo ônibus, também com velocidade constante, construindo um quadro que relaciona as duas informações. Então, vamos olhar o quadro já construído aqui. Olha só o que nós temos. Tá? Aqui é o seguinte, ó. A velocidade do automóvel é 100 e a velocidade e o tempo, né, é 5,6 horas. Quando a velocidade do ônibus diminuiu para 80, né, em relação ao carro, o que aconteceu com o nosso tempo aqui? Ele aumentou, tá? Então vamos lá, observe que o produto entre a velocidade e o tempo gasto em ambos os casos é igual a 560. Conforme a velocidade aumenta, o tempo gasto no percurso se reduz proporcionalmente, tá? Então, aqui é diferente do primeiro exemplo. No primeiro exemplo, o que eu tinha aqui, ó? No primeiro exemplo, nós tínhamos todos igual a 1/4, né? 1 dividido para 4, 2 dividido para 8 e 3 dividido para 12, 4 dividido para 16. Todos deram a mesma proporção, tá? E nesse caso da viagem, da velocidade, o que a gente pode observar é que a proporção aqui ela é diferente, tá? Em certa medida, ela é uma proporção inversa. Só que, como fica um pouquinho confuso para vocês escreverem com fração ou fração embaixo de fração, a ideia é que a gente tenha proporções inversas de uma maneira de vezes. Se na proporção a gente divide, numa proporção inversa a gente vai multiplicar. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que 100 vezes o 5,6 é a mesma coisa que o 80 vezes o 7, tá? Então, 100 vezes 5,6 é 560 e 80 vezes 7 também é 560, ou seja, essa daqui também é uma proporção, tá? Então, 100 vezes 5,6 igual a 80 vezes 7 também é uma proporção. Só que essa proporção é o que a gente chama de inversa. Enquanto isso, essa primeira proporção aqui, ó, é a proporção que a gente chama de direta. Tá? Na proporção direta, se você multiplica um valor por 2, o outro valor também multiplica por 2. Na proporção inversa, se você multiplica um valor por 2, o outro divide por 2. O que isso quer dizer, professor?
quer dizer o seguinte, se eu pegar a velocidade média aqui e multiplicar por 2, do outro lado aqui, ó, o tempo gasto no percurso vai ser dividido por 2. Então, se a velocidade aqui for 200, o tempo aqui vai ser 5,6 dividido para 2, vai dar 28, 2,8. Né? Então, seria 2,8 horas se você andasse numa velocidade de 200 km por hora. Beleza? Vamos ver o outro aqui, ó. Outro exemplozinho que nós temos. Para asfaltar certa região retangular de 25 metros por 60, usamos 2.340 litros de betume. Qual o volume de betume necessário para asfaltarmos outra região retangular de 80 metros por 60 metros? Para resolver essa situação, vamos construir um quadro relacionando a área a ser asfaltada e a quantidade de betume necessária. Então tá aqui, ó, a primeira área é igual a 1.500, nós gastamos 2.340 de volume. A segunda área é 4.800 metros quadrados, não sabemos quanto de betume vamos gastar. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui para resolver esse tipo de questão é o que vai acontecer? Eu aumentei a minha área asfaltada, então o volume em litros também vai ter que aumentar, tá? Depois a gente vai ver a regrinha de 3 e a gente vai ver como essas setas vão fazer mais sentido. Então, eu consigo observar aqui que quanto maior a minha área, mais betume, ou seja, mais líquido, eu vou precisar para poder asfaltar essa região. Então, isso é um indício de uma proporção direta, tá? Então, é uma proporção direta porque quando um aumenta, o outro também aumenta. E se eu dobrar a área que eu tenho que preencher, obviamente eu vou ter que dobrar o volume, beleza? Vamos ler a última informação aqui. Observe que uma das dimensões do terreno se manteve, a outra dimensão aumentou 3,2 vezes. Né? 80 dividido para 25 vai dar 3,2. Né? Então, aqui ele quis dizer que essa dimensão aumentou enquanto essa se manteve. Tá? Isso também pode ser uma informação importante para a gente. Tá? Então, como que a gente vai fazer aqui? A gente pode usar ou 25 e 80, já que o 60 se manteve, ou nós podemos usar o 1.500 e o 4.800. Como 25 e 80 são números menores, a gente pode usar eles, tá? Então, ou seja, a proporção de 25 para 80 tem que ser a mesma proporção de 2.340 para x. Como que a gente resolve? Eu expliquei lá em cima que a gente consegue fazer a multiplicação cruzada. Então, vai ficar 25 vezes x, 25x é igual a 2.340, né, vezes 80. Então, 2.340 vezes 80, podem fazer na calculadora aí, vai dar 187.200. 187.200. 187.200 dividido para 25 vai dar o x aqui, ele vai ser igual a 7.488, tá? 7.488 litros. Beleza? Ou seja, se este valor aqui, ó, se do 25 para o 80 a gente multiplicou por 3,2, do 2.340 também temos que multiplicar por 3,2. Você pode fazer dos dois jeitos. Beleza, pessoal? Né? Então, é isso aí que nós temos para a nossa aula de hoje. Nós entendemos um pouquinho sobre razão e proporção, vimos o que são grandezas proporcionais e como fazer algumas operações. A gente tem que lembrar que nem sempre duas grandezas vão ser proporcionais. Por exemplo, a altura de vocês e a idade. Né? Conforme você envelhece, você aumenta a sua altura. Mas a gente não pode dizer que se hoje você tem 10 anos e 1,30 m, quando você tiver 20 anos, você não vai ter 2,60 m. Então, não é um aumento proporcional. Tá? Então tem que tomar cuidado que algumas vezes nós temos grandezas que são proporcionais em relação a outra e outras grandezas que não vão ser proporcionais em relação a outra. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado da aula de hoje. Caso tenham alguma dúvida, não se esqueça de só mandar mensagem no WhatsApp ou aqui nos comentários do YouTube ou lá na nossa plataforma para tirar a dúvida de vocês. Beleza, gente? Um abração a todos, tchau, tchau e até a próxima.